Oh, meu Senhor amado, que maravilha, estamos aqui, te glorificamos por isso. Obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de te servir e estar na tua casa, te conhecer, te amar e viver a nossa vida para o Senhor. Obrigada, Deus Santo. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, as nossas más atitudes, pensamentos, sentimentos contrários. Nos perdoa, tenha misericórdia de nós. Pai, se nós pensamos, falamos, fizemos algo que tenha te entristecido, e a gente faz, infelizmente, eu peço que nos perdoe e que tenha misericórdia de nós, e que a tua proteção esteja sobre a nossa vida, que nos defenda e nos proteja de nós mesmos. Olha para nós com olhar de misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do seu povo, tem misericórdia da tua igreja aqui na terra, tem misericórdia do teu povo, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Que o teu povo em geral cumpra o ministério da reconciliação e da intercessão, que é o ministério de todos. Todo cristão foi chamado para reconciliação e intercessão. Que cada um ocupe bem e cumpra bem o seu chamado. Oh, meu Deus, cubra todos com teu sangue. Renova as forças, levanta. Não deixa olhar para a direita nem para a esquerda. Não deixa vacilar, não deixa parar no meio do caminho, na vala, à beira do caminho, desistir por algum motivo tolo, estúpido, porque nenhum motivo, não há motivo que se possa considerar, não existe nenhum para abandonar a fé. Aliás, afinal, meu Deus, para onde vamos se não for para o Senhor? Não há para onde ir, não há esperança fora do Senhor. Então, perdoa-nos, nos cubra com teu sangue, abençoa a igreja, abençoa o teu povo, abençoa as nossas reuniões, o nosso trabalho, visita todo o Ministério Mudança de Vida, os templos, os líderes, o nosso povo. Renova as forças de cada um, levanta com poder, que a palavra possa aproximar o teu povo do Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. A palavra do Senhor pode provocar um efeito maravilhoso na nossa vida. Somente a tua palavra pode nos limpar, nos purificar, nos ensinar. Ó meu Deus, e nos colocar no caminho certo, na direção certa. Ó Deus, assuma o controle desse trabalho e manifesta com poder aqui. Fala aos corações, eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor tem o que cada um de nós precisamos. Ainda que alguém pense, não é isso que eu preciso ouvir, sim. Eu creio que muitas vezes nós pensamos assim, e quando nós vamos fundo, nós descobrimos que nós precisamos daquilo. Às vezes nós achamos que o problema da nossa vida é um, quando nos aprofundamos no Senhor, descobrimos que é outro. Às vezes a gente acha que o que estamos vivendo, se fôssemos livres daquilo, e somente um meio poderia nos livrar daquilo, e de repente nos aprofundamos e entendemos que não. Tudo é se aprofundar no Senhor. O caminho é esse. Quanto mais nos aprofundamos no Senhor, mais perto ficamos, mais sábios e mais crescemos. Mais condições do Senhor nos promover, nós damos. Obrigada, Deus. Eu te amo e te agradeço por tudo. Agradeço por essa reunião, por essa oportunidade. Estar aqui na última segunda-feira de 2015. E poder dizer que nós estivemos aqui continuamente buscando a sua face, e do começo ao fim, e temos a alegria de poder dizer que o Senhor tem sido a prioridade da nossa vida. Esse é um presente para nós. Nós nos presenteamos quando fazemos isso. O Senhor tem sido a prioridade da nossa vida. Não há nada mais importante para nós do que o Senhor, do que buscar a sua face. Muito obrigada, Jesus. Venha ao nosso encontro, fala aos corações, e que todos saiam daqui mais crescidos, maduros, atentos, prontos para avançar,
Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas contra nós, inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, atuações diabólicas, todo mal contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda atuação no mundo espiritual contra nós, para roubar mentes, corações, vidas, eu repreendo em nome de Jesus. Toda a força do inferno contra nós, eu repreendo em nome de Jesus. Tudo que quiser roubar a mente, o coração dessa pessoa nessa reunião, eu repreendo agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Assuma o controle do trabalho, eu te peço mais uma vez, porque se não estiver aqui, nada tem sentido. Eu te glorifico por tudo, especialmente te agradeço pela salvação em nosso nome no livro da vida. Nós chamamos muito. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos lá, então. Diga comigo, devemos declarar guerra contra o egoísmo, se quisermos vencê-lo. Ontem nós falávamos que toda desobediência está relacionada ao egoísmo. O egoísmo nasceu, brotou no coração de Lúcifer, que veio a ser o diabo, se tornou o diabo, que só mata, rouba e destrói. Hoje, o diabo trabalha com uma insistência, uma perseverança grande, muito grande, ele é muito perseverante, através do egoísmo, através do orgulho, porque ele sabe que se estes sentimentos foram capazes de derrubá-lo, que era um querubim guardião, o líder do louvor no céu, um dos seres mais majestosos que Deus já criou. Ele sabe que esse sentimento não só vai derrubar pessoas, mas vai mantê-las num lugar miserável na vida. E qual é o trabalho do diabo? Matar, roubar e destruir. É só isso que ele faz. Quantas pessoas que têm vivido uma vida miserável, elas são cristãs, eu não estou falando do mundano. Porque o mundano, ele é mundano. A vida dele não é dirigida por Deus. Mas e os cristãos que deveriam ser dirigidos por Deus? Mas, quando recebem Jesus como seu Salvador, se colocam numa posição rasa na fé. E nunca vão fundo em Deus. Entendem o cristianismo de uma maneira recebem de uma forma pequena, rasa, às vezes até medíocre. Sendo que o cristianismo é uma coisa, o amor, a paz, a grandeza disso tudo, nosso entendimento nem pode alcançar. E, às vezes, em função de ensinamentos errados, também por pessoas muito rasas, as pessoas olham para Deus
como um Deus que está preocupado com coisas tão medíocres, às vezes nem medíocre ainda estaria bom, porque muitos cristãos não chegaram nem a uma vida medíocre, mediana em Deus. Alguns vivem uma vida, um cristianismo, uma fé tão fajuta, que os mantém numa condição miserável espiritualmente. E se a sua condição espiritual for miserável, você vai acabar vivendo resultados, ou, se eu posso chamar isso de resultado, miseráveis. Muitas pessoas têm uma vida, ele está em Cristo, mas ele só pegou uma miséria cristã. Ele etiquetou. Ele colocou uma etiqueta nele, cristão. Mas ele não anda como um cristão. E quando se fala de ser cristão, ele já pega ele se apega a coisas que, na verdade, não têm importância para Deus. Eu creio que as pessoas passam uma vida brigando por doutrinas que elas fabricaram, que não faz sentido algum. Eu já encontrei gente brigando, discutindo por usos e costumes, se pode usar essa roupa, aquela roupa, alguém acabando com outra porque ela ia para o inferno, porque ela estava com uma meia fina, coisas que parece inacreditável, mas é verdade. Discussões bobas, quando devemos batizar as crianças, e alguns, eu acho que 10 anos é cedo, outro eu acho que 12 anos é cedo, outro acha que 14 anos ainda é cedo. Algumas pessoas, elas se prendem apenas nas coisas que para Deus não tem importância. É que talvez me falta exemplos mais aqui, mas é um julgando o outro, criticando o outro. Eu vou para o céu, você não vai. Você veste assim, então você vai para o inferno. Você faz assim, então você vai para o inferno. Tem que fazer assim, não pode fazer assim. Sabe, as discussões, normalmente, se você observar, são bem semelhantes às dos fariseus, quando Jesus fazia alguma coisa ou falava alguma coisa. Jesus tinha acabado de curar um paralítico, e ele disse, os teus pecados são perdoados, todo mundo pronto. Um paralítico tinha sido curado, mas ninguém lembrou do paralítico curado, só fixou naquela palavra que é claro que Jesus falou de propósito. Ele podia ter falado, pegue a sua cama e ande. Ele falou isso depois, que foi daqueles 4 homens que levaram e abriram um buraco no telhado. Ele disse, os teus pecados são perdoados. Ele podia ter falado, depois ele falou, para vocês fica melhor assim? Pega a tua cama, levanta e anda. Para vocês fica melhor assim? Porque algumas pessoas, elas se prendem às coisas que não têm o menor sentido. Elas vêm para uma reunião para pegar um erro de data ou de número, ou alguma coisa. Elas não têm espírito, elas não trabalham para ter espírito. Elas têm o espírito da religião, elas não têm o espírito de Deus. Elas não buscam receber a revelação da palavra de Deus, que só pode ser dada através do Espírito Santo, porque a palavra é toda inspirada pelo Espírito. Elas deveriam buscar essa inspiração, essa revelação na vida delas, mas não.
O diabo invade a mente delas e as mantém no lugar mais raso, mais estúpido e miserável que ele pode colocar uma pessoa. Então, Deus não quer isso para nós. Deus nos quer vivendo com um espírito excelente, revelado. Ele não nos quer apegados a nada, sabe? Nada que vai nos levar para um lugar miserável, raso, superficial. E eu estou falando isso aqui porque quando a gente fala dessas coisas, muitas pessoas, elas já estão tão habituadas a só buscar, a mente delas está já condicionada a só ouvir algo que agrada. Como que, espera, eu preciso ouvir sobre a minha vitória. É como se falar contra alguma coisa, o orgulho, o egoísmo, não fosse levá-la à vitória. Como que? Não, mas não é isso que eu preciso. Aí está o grande erro da maioria dos cristãos. Eles não entendem que a única maneira deles serem abençoados, e eu estou falando uma vida vitoriosa, porque Deus é amor, Ele é misericórdia, Ele vai cuidar das pessoas, de maneira nenhuma Ele lança alguém fora, que vem até Ele, então a pessoa vem até Ele, Ele é misericordioso, ela pode receber uma cura instantânea, o livramento de uma coisa, de uma situação que ela está vivendo, que é uma coisa que eu luto muito para falar, para mostrar às pessoas. Às vezes tem gente que diz assim, não, eu recebi muitos milagres, e a vida é uma derrota. Eu não duvido que ela tenha recebido. Mas isso não significa uma vida vitoriosa. E você nunca terá uma vida vitoriosa se você não trabalhar o seu interior, se você não trabalhar o seu caráter, se você não der a Deus o que Ele vem requerendo. Você nunca vai chegar lá. Você pode passar uma vida inteira dizendo, eu tenho promessas do Senhor, porque me profetizaram para mim que eu tenho essa, eu tenho aquela, e que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você nunca vai chegar lá. Se você não estiver disposto a pagar o preço. Se você não estiver disposto a dar a Deus o que Ele quer. Eu não vou cumprir o chamado do Senhor para a minha vida se eu escolher o que fazer. Isso eu faço, isso aqui eu não faço, eu não vou cumprir. Eu venho aprendendo com Deus que se eu quiser cumprir com o meu chamado, eu não posso me preocupar se vai doer, se é sacrificial. Eu não posso nem sequer me preocupar quanto vai custar, porque vai custar caro. Mas algumas pessoas, elas dizem assim, eu quero isso de Deus, mas quanto custa? Não, caro demais. Eu acho que eu vou em algum lugar que prometa que seja prometa para mim essa mesma bênção mais barata. É impossível. Se alguém disser para você que ele está vivendo a glória de Deus na vida dele, estou dizendo assim, uma vida altamente vitoriosa, sem ter que pagar o preço e fazer os sacrifícios, só tem uma coisa aí no meio que não foi contado. Ou está sendo muito bem escondido, a pessoa sabe fingir muito bem e sabe mentir muito bem.
Porque a porta que vai te levar a essa vida vitoriosa e para o céu, ela é estreita. Ela é bem estreita. Não é à toa que você vê lá 12 espias. 80% fracassou. Só 2. 32 mil israelitas. Só 300 ficaram para a batalha. Só 300. Você vai vendo uma quantidade fora de série de israelitas que saíram do Egito, e apenas 2, provavelmente uns 2 milhões de pessoas saíram do Egito, e apenas 2 com seus descendentes e os que nasceram no deserto entraram. Mas do grupo original, e eu vou repetir, do grupo original, que saiu do Egito, lá, que morava lá, que era escravo, só 2. Então eu não sei nem fazer essa conta. Porque somente esses 2 tinham um espírito diferente, um espírito excelente, íntegro, que a Bíblia apresentou como um espírito diferente. Tem um outro espírito. Um espírito capaz de fazer o que é preciso, sem se preocupar com o custo. A pessoa está aberta a pagar o preço que tem que pagar. Porque se você não estiver aberto, se você não estiver disposto, realmente não é. Aí você vai dizer assim, mas eu posso ser salvo sem viver todas as promessas do Senhor? Muitos vão ser salvos. Mas, assim, de verdade, para mim, é uma loucura a pessoa, um tempo tão curto que ela passa aqui, ela não ser capaz de fazer o que é preciso, porque assim, todos nós erramos, mas nós temos que buscar, e buscar é ser ativo, chegar onde tem que chegar. Eu não cheguei, mas eu quero, eu estou disposta a pagar esse preço. Então, esse tempo que passamos aqui, a eternidade é uma coisa, eternidade. Esse tempo que nós passamos aqui é um grão de areia perto de toda a areia do mundo inteiro. Então, perto da eternidade. Então, você olhar e tudo para você funcionar dessa forma, mas eu vou perder a minha vida. Mas a Bíblia diz, se você quiser ter a sua vida espiritual, você vai ter que perder a vida carnal. Eu li isso aqui não sei nem quantas vezes ontem. Quem quiser, quem ama a sua vida nesse mundo, vai perder. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, vai ganhar. Vai salvá-la. Então, se você quiser, traduzido, o que quer dizer? Se você quiser ter uma vida espiritual abençoada, a sua vida espiritual vai ter que vir em primeiro lugar, e a sua vida carnal vai ter que morrer. Tudo que é para a carne vai ter que morrer. Mas aí você fala algo assim, a pessoa já pensa, mas é minha vida, eu estou perdendo a minha vida. Então, você está no caminho certo. Toda vez que você diz assim, mas eu estou perdendo a minha vida, não estou vivendo, você está então no caminho certo. Nossa, bispo, isso é muito triste. Não, muito pelo contrário. Quanto mais você vive no Espírito, mais feliz, mais paz, mais abençoado, mais cuidado, mais zelado, mais promovido será.
Isso não tem nada a ver com vida ruim. Muito pelo contrário. Servir a Deus não tem nada de feio, ruim, miserável, decadente. Eu não sei onde é que tiraram essa história. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vim. Então a vida que o Senhor quer que você tenha, que eu tenha, é abundante. Não é vidinha, não, é vida boa. É uma vida boa, até porque em uma das traduções está escrito assim: eu vim para que você tenha uma vida boa. Mas não essa vida que o mundo prega como uma vida boa. Uma vida em Deus. Fora do pecado. Sem mágoa no coração, sem ódio, com perdão. Se você quer viver uma vida vitoriosa, você não pode ter falta de perdão no seu coração. Você quer cumprir o seu chamado? Se você tem um chamado, e Deus chamou você para algo grandioso, certamente, porque todos foram, Deus nos destinou uma vida abençoada. E eu aqui, fazendo o que eu faço, não pode ter falta de perdão no coração. Você não pode parar e pensar assim: não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não fiz nada para provocar essa situação. E muitas vezes Deus vai dizer para você assim: ok, mas você vai quebrar isso. Não, mas não fui eu que comecei, mas você vai quebrar. Então, mas o que normalmente o sentimento orgulhoso e egoísta diz para nós? Não, e eu? E eu? Ninguém pensa em mim? Olha o que estão fazendo contra mim, olha o que me fizeram. A quantidade de pessoas que vivem em torno disso. Eu. O que me fizeram, o que deixaram de fazer. Me ofenderam, me chatearam. Olha a minha vida. Coisas que elas passaram há 30 anos atrás, elas não superam até hoje. É o sofrimento. Você me traiu. Olha o que você fez. Olha o que você podia ter feito assim. Você não fez. E isso, e eu. O que me fizeram. O que não fizeram. Podiam ter feito. Naquela época, eles podiam ter me ajudado. Não me ajudaram. Poderiam ter feito isso, não fizeram. E a minha vida? Eu estou perdendo a minha vida, ninguém está olhando para mim. Eu dei o presente para ele não me retribuiu. Nem muito obrigado. Me deu um presente pior. Sempre eu. Não fizeram isso, não fizeram aquilo. Se você não declarar guerra contra o egoísmo, você não vai vencê-lo. E ele vai te manter num lugar derrotado. E aí você fica perguntando: por que a minha vida não vai? Deus me mostra o que está acontecendo. Por que o Senhor não muda a minha vida? Egoísmo. Egoísmo? Como egoísmo? Eu não sou egoísta. Quando você diz, você não é egoísta, você já está dizendo, eu sou egoísta. Todo ser humano é egoísta. Nós nascemos egoístas. Nós temos que declarar guerra contra o egoísmo, porque a coisa mais fácil que tem é você acordar e você já pensar em você, o que preciso fazer para te favorecer, o que eu vou fazer por mim, o que alguém pode fazer por mim, o que eu vou fazer por mim, o que alguém pode fazer por mim, o que eu vou fazer por mim. Você tem que declarar guerra contra o egoísmo. E fazer as coisas com propósito. Mesmo quando para você aquilo não tem sentido, você tem que ir lá e fazer. Então você vai ser, sem às vezes perceber, controlado completamente pelo egoísmo. E o egoísmo, ele pode se tornar uma idolatria na vida da pessoa. Porque a pessoa passa a girar, tudo gira em torno dela.
A maioria das pessoas, as pessoas que passaram por situações difíceis, às vezes elas não percebem o quanto elas alimentam na vida delas a autopiedade, que é autocomiseração, pena de si mesmo, etc., a mesma coisa. E aquilo é um egoísmo. Elas querem se convencer que não, é que elas são pessoas muito sofridas, a vida para elas foi mais difícil, isso, aquilo. E quando a gente entra nesse meio de ajudar pessoas, você vê que quando você acha que você já encontrou alguém com uma vida sofrida, você anda um pouco mais, você encontra uma pessoa com uma vida mais difícil ainda. Então, as pessoas, quando elas se fecham no mundo delas, é como aqueles presidiários que, quando faziam alguma coisa errada, eram jogados numa solitária. Para onde eles olhavam, só tinha eles. Algumas pessoas vivem na solitária da vida delas. Elas estão numa solitária. Para onde elas olham, elas só veem elas. O que eu posso fazer para melhorar? Eu não estou dizendo melhorar a sua vida de forma saudável, coisa boa para você, não. É sempre aquela coisa voltada para o egoísmo. Nós somos egoístas de natureza. Se senta na mesa para comer, a tendência é você querer um melhor pedaço de carne. Você olha para o bolo e você diz, ai, corta esse lado aqui, tem mais cobertura aqui para mim, corta aqui. Pega esse aqui. Normalmente você não pensa assim, eu vou deixar isso aqui, né, que as pessoas, não. Esse pedaço é melhor. As coisas estão na mesa, você já dá uma olhada, vou pegar esse aqui. Esse é o melhor. Bispo, mas a gente não tem que querer o melhor, você tem que querer o melhor, mas a Bíblia nos ensina a dar lugar ao outro. Esse é o cristianismo. Eu posso passar horas te apresentando N referências que Jesus, que os apóstolos, os homens cheios do Espírito, deixaram registrado, inspirados pelo Espírito Santo. Eu não sei quantas vezes Jesus mandou que aquele que está na posição de autoridade se colocar na posição de servo. Eu não sei quantas vezes nós encontramos na Bíblia a palavra do Senhor nos ensinando a nos importar com um lado do outro, a dar lugar ao outro. Eu sei que o que eu estou falando desde ontem, eu não consigo de verdade encontrar algo mais difícil para fazer na vida. Mas se Deus tem falado isso conosco, é porque Ele está buscando em cada um lugar para fazer tudo o que Ele quer fazer. E nós devemos nos sentir privilegiados, porque quantas vezes você já recebeu uma mensagem de egoísmo na vida contra o egoísmo? Quantas pessoas ontem no domingo foram ensinadas a abandonar o egoísmo? Quantas? Quantas pessoas têm sido ensinadas? Quantos líderes talvez ouviram de Deus, pregue contra o egoísmo, mas lá dentro, o líder pode ter pensado, as pessoas não vão gostar, eu não vou pregar sobre isso. As pessoas não vão ficar. Elas não vão gostar. Elas estão esperando uma outra mensagem. Eu não vou pregar contra o egoísmo, elas não vão gostar. O que elas vão pensar? Elas nem vão voltar. Porque eu não acredito que o Senhor não esteja falando com mais pessoas para pregarem contra o egoísmo, contra o orgulho, mudança interna. Não estou dizendo que não tenha pessoas pregando, não é nada disso que estou dizendo. Estou dizendo que deve ser mais ensinado isso. Por que a maioria de nós, nunca, em toda a minha história cristã, alguém pregou contra o egoísmo para mim? E eu precisava de uma mensagem como essa. Se alguém tivesse
tivesse me ensinado contra o egoísmo. Quando eu estava fundando, antes de eu ter fundado meu ministério, lá atrás, se eu entendesse como eu entendo hoje, se alguém tivesse ensinado isso para mim, eu quero crer que eu teria recebido, eu quero crer pelo menos, e eu teria feito muitas coisas diferentes. Eu quero crer que se eu soubesse de algumas coisas, se pelo menos eu soubesse que algumas coisas existiam, era necessário, Deus estava requerendo isso, mas eu não sabia. Eu tive que quebrar a cara muitas vezes e perguntar: Deus, por quê? Por que, Deus? Por causa disso. Deus, por quê? Por quê? Por causa disso. Não tem nada que eu ensino para você que eu não tenho ouvido de Deus. Nos meus momentos ali, por que isso não está andando? Por que isso, meu Pai? Me mostra, Senhor, abre os meus olhos. Se eu sou uma cega, surda, se eu estou sem ver as coisas, se eu não consigo enxergar, eu preciso ver porque eu quero vitória na minha vida. É isso, Cláudio. De eu olhar às vezes e pensar: não pode ser. É isso que está amarrando a minha vida? Eu já ouvi de Deus. Por que isso não está acontecendo? Você é imatura. Você é orgulhosa. Você é intolerante. Eu sou tolerante com você. Você é intolerante com as pessoas. Não. Mas eu tenho dado a minha vida. A minha vida tem sido para o Senhor. Você não mudou isso. Você não mudou aquilo. Quantas vezes, naqueles momentos assim, daqui eu não saio enquanto o Senhor não me mostrar. Abandone isso. Abandone aquilo. E às vezes que Deus falou comigo e eu disse: não pode ser. Não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Não é possível que a minha vida não está andando nisso por causa disso. Eu sei, quando eu ensino aqui, que alguns aí podem estar dizendo: não pode ser, egoísmo. Egoísmo. Eu estou com esse problema. E o problema da minha vida é egoísmo. É isso, é essa palavra. Eu quero ouvir sobre um rompimento, uma vitória na minha vida. Eu tenho conta para pagar e é egoísmo. Eu tenho um marido problemático e é egoísmo. A própria pessoa já está dizendo que é egoísmo. Porque ela está deixando bem claro que todas essas coisas é que causam a vida dela infeliz, que está causando infelicidade na vida dela, que está arruinando com a vida dela. Não é ela, por não ter uma boa atitude, que vem atraindo muitas coisas para ela. O próprio sistema, propagandas várias ensinam isso. Você ir lá comprar sem poder, te incentivam a entrar. Quantas mensagens que estão lá, através dessas propagandas, para você ir lá e entrar num sistema que vai amarrar a sua vida. Que incentiva as pessoas a comprarem. Zero de entrada, venha. O sujeito não tem dinheiro. Você merece. Aí daqui a pouco chega um crédito, você abre a cartinha, está aquela mensagem que te fascina, está disponível tanto para você realizar os seus sonhos. Nos procure,
Você já tem de crédito isso e isso, que você pode fazer aquela viagem, e você pode aquilo, com juros tão baixos, e você, olha, e você vai lá em busca disso. Daqui a pouco você está com o seu nome sujo. Está com dívidas. Porque, na verdade, o sistema trabalha para você entrar no sistema deles e está nas mãos deles. Exatamente isso. Trabalha para manter você naquele mundinho vicioso de dívidas, e mais dívidas, e juros, e mais juros. Quantas pessoas que eu sei que foram lá e pegaram dinheiro que nem precisava pegar e se meteram em encrenca. E ninguém percebe que por trás disso é o egoísmo. É a minha vida, e eu mereço mesmo, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso com esse dinheiro fazer isso e fazer aquilo outro, e eu. Estou até boa para o coral já. Vão me colocar no coral agora. Só com eu. Então, se você olhar, sua vida vai sendo amarrada a um sistema derrotado. Sempre derrotado. Algumas pessoas estão lá no seu mundinho, na sua solitária. O que me fizeram, me magoaram, me judiaram, me feriram, me traíram, e tudo isso. Me fizeram isso, me fizeram aquilo. Todo mundo só faz mal a ela. Egoísta. Marcos 8, 31. Diga comigo, a carne só sabe dizer. E eu? Marcos 8, 31 a 33, vou ler na amplificada. Você deve ter NVI, Almeida. Amplificada vai ajudar um pouquinho mais, tem alguns detalhes de estudo importantes. Então, vou ficar com ela. E começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria necessariamente sofrer muitas coisas. Olha aqui, ó. E começou, isso aqui é Jesus. Ele começou a ensinar que o Filho do Homem deveria necessariamente, era necessário, que é aquilo que eu falo para você. Tem coisa que é necessário passar. É necessário, você não sai das dívidas, se você não cortar tudo, chega, agora tudo que entrar é para pagar dívida e compromisso, até a gente sair disso, não, é necessário enxugar tudo, é necessário para você ser abençoado, liberar perdão, perdoar, abençoar, é necessário você buscar um equilíbrio para a sua vida, porque a Bíblia diz que os extremos é onde o diabo está. A Bíblia fala muito de equilíbrio, domínio próprio, autocontrole. Então, é necessário sofrer muitas coisas. E ser testado, e aqui, ó. Ele deveria necessariamente sofrer muitas coisas. E ser testado, e reprovado, e rejeitado pelos anciões. Gente, isso tudo faz parte da vida. Ser testado, às vezes ser reprovado. As pessoas te reprovam. As pessoas vão contra você. As pessoas te rejeitam. Quantas vezes você está fazendo o melhor que você pode, mas elas te rejeitam. Mas aí é onde eu já falei muitas vezes. Aqui eu vou continuar a leitura, mas é bom puxar esse gancho. Muitas vezes, você não é elogiado, não é honrado naquele momento, e é um teste na sua vida.
por algo que você fez ali, que você esperava um elogio, um reconhecimento, isso, aquilo. É um teste para testar as suas motivações e intenções. Quais são as suas intenções e as suas motivações? Então Deus testa. Porque naquele momento, se você diz assim, também não vou fazer mais nada, você está mostrando exatamente o que você estava fazendo com uma intenção. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Algumas pessoas, é como uma conta no banco. Elas acham que por elas terem feito muitas coisas, elas têm um crédito danado lá. É só ir lá, tem dinheiro, elas estão devendo. Porque tudo que elas fizeram foi queimado no fogo, porque as intenções e motivações delas foram sempre as piores. Foi tudo queimado no fogo. Se você não fizer, eu tenho consciência que tem muita coisa que eu fiz aí para trás que foi queimado no fogo. Eu não tenho recompensa nenhuma do que eu fiz. Porque eu não tinha consciência de motivação e intenção certa. Quando eu aprendi sobre isso, aquilo foi uma revelação para mim. Porque você vai fazendo e você não para, se você não tiver o discernimento, por isso você precisa prestar muito atenção. Motivação e intenção. Porque se a tua motivação, a tua intenção em fazer uma coisa, por melhor que ela seja, pode ser a melhor coisa do mundo, não for, se as intenções e motivações não forem certas, vai ser tudo queimado no fogo, não vai ter recompensa nenhuma daquilo. E dependendo a motivação e a intenção, você fica devendo, porque aquilo ainda vai te custar caro. Você vai ter, toda a semente que você planta, você vai ter uma colheita. E se a motivação e a intenção for errada, você vai ter uma colheita terrível na sua vida. Terrível. Então, tem gente que ele não tem nada para colher. Graças a Deus, que nem tudo foi perdido. Mas algumas, na minha vida, eu tenho obras que eu sei que eu vou ter recompensas grandiosas, que está tudo guardadinho para mim. Mas eu tenho consciência de que tem umas que eu não tenho, não. Porque as motivações e as intenções não foram corretas. Eu não fiz aquilo com a motivação certa, com a intenção correta. Então, se você não quer perder sua vida, faça as coisas, perder recompensa, porque às vezes você está fazendo, pensando, ainda tem um monte para receber, não tem nada, já foi tudo queimado, porque a intenção e a motivação não foi correta. Testado, reprovado e rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e os escribas, tudo religioso, e ser morto, e depois de 3 dias ressuscitaria da morte, e ele disse isso livremente, francamente, abertamente, de forma explícita, tornando-o inconfundível para qualquer pessoa. Eu vou morrer, é necessário. Jesus explicou, para não ficar sombra de dúvida, é necessário. Às vezes há necessidade de algumas coisas acontecerem. É um aprendizado, uma mudança para a sua vida, você se torna uma pessoa completamente diferente. E Pedro, diga Pedro, estava cheio de si mesmo. Aqui ainda o Pedro, só tinha uma coisa dentro dele, eu. Ele estava cheio dele mesmo. Ele não tinha se esvaziado e se enchido de Deus. Ele estava cheio dele. Egoísta, pensava nele, tudo ele, para ele, o que ia acontecer com ele, o que ia respingar nele. E Pedro, tomando-o pela mão, olha a loucura de algumas pessoas. Por isso que o Senhor tem que ter misericórdia, né? Um sujeito desse repreendeu o Senhor Jesus. Pedro, tomando-o pela mão, pegou a mão, imagina alguém, imagina a cena, chamou-o à parte, depois de frente para ele, começou a repreendê-lo.
Mas se virou e vendo seus discípulos, eu gosto disso, porque toda vez que uma pessoa egoísta cruza o seu caminho para tirar você da direção certa, você tem que virar as costas mesmo. Porque tem gente que só cruza o caminho do outro para tentar desviá-lo da direção certa. E por quê? Por egoísmo. Eu já vou mostrar para você. E vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque o Senhor viu que o diabo estava usando o Pedro. Diga comigo: quando você é egoísta, o diabo pode te usar. Quando a pessoa é egoísta, o diabo vai ter lugar para usá-la contra alguém. Para desviá-la da direção certa, para colocar fardo sobre ela. O egoísta normalmente coloca um fardo sobre o outro. O outro é responsável pela felicidade dele ou pela infelicidade. Pelo humor dele, ele não assume responsabilidade pelas suas emoções. Eu estou assim por sua causa. Eu estou assim por sua causa. Eu sou essa pessoa assim, ferida, chateada, magoada, sofrida. É por sua causa. Você tornou minha vida amarga. A culpa é sua. Toda pessoa egoísta, ela põe fardo sobre os outros. E eu quero lembrar que quem dá alívio aos outros recebe alívio. Por isso que você vê que essas pessoas são oprimidas. Mas se virou e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Porque você não tem uma mente, uma intenção, olha aqui, porque você não tem uma mente, uma intenção de promover o que Deus quer. Mas o que agrada aos homens. Você não está do lado de Deus, mas dos homens. Estava dizendo: você é um carnal, você não é espiritual, você não defende os interesses de Deus, você só defende os seus interesses. Você é um egoísta. Você não está do lado de Deus, você está do lado dos homens. O diabo está usando você por intermédio do egoísmo. Por quê? Porque o Pedro não estava nem aí com Jesus e ser crucificado. Ele estava preocupado que aquilo ia sobrar para ele. A preocupação dele é que Jesus sendo preso e crucificado, ele seria perseguido, ele também podia ser morto, ele podia ser preso, ele podia sofrer, e ele não estava disposto a sofrer por Jesus, ele não estava disposto a sofrer pelo Evangelho, porque ele estava cheio dele mesmo, ele não estava disposto a sacrifício nenhum, ele estava ali, mas ele não estava preocupado com Jesus, com o Evangelho, com a morte de Jesus, mas com ele. Esse é o grande problema de muitas pessoas. Elas não estão nem aí para o que Deus pensa, mas sim com aquilo que elas pensam. É o que elas querem, é o que elas pensam, é o que elas acham. E é por isso que elas têm uma vida miserável. Elas têm uma vida miserável. Quanto custa? Ah, caro demais, caro demais. Quanto custa? Caro demais, caro demais. Caro demais. Para Pedro era caro demais. Ele estava cheio dele mesmo. Agora, uma pessoa, quando passa a andar com Cristo, ela tem que se esvaziar e se encher de Deus. E ela não pode mais achar que ela tem o direito de escolher o que ela deve fazer no reino de Deus. Deus mandou fazer, ela tem que estar disposta a fazer. Ela tem que estar disposta a sacrifícios. Quantas pessoas que vivem desse jeito? Quantas pessoas que são usadas, como Pedro foi com Jesus aqui, para desviar outras do caminho, com o mesmo espírito, como elas não estão dispostas a fazer. Às vezes o marido, às vezes a esposa, às vezes o filho com o pai e a mãe, às vezes o pai e a mãe com o filho, às vezes o cunhado, o amigo de trabalho, o próprio,
na própria igreja. A pessoa dá um conselho contrário àquilo que Deus tem para ela. Eu acho que você não devia fazer isso. Você não merece passar por isso. A intenção da pessoa não é ajudar o outro, não é que ela está com dó do outro. É que ela não quer ficar para trás. Como ela não está disposta a fazer o mesmo que o outro vai fazer, então ela quer segurar o outro, para ele não fazer também. Porque senão, ele vai passar ela, ele vai para frente, ele vai crescer e ela vai ficar. Então ele não quer. Senão ela é tão insegura, tão egoísta, que ela só pensa nela. Então, se essa pessoa fizer isso, ela vai me deixar para trás. Então, vamos queimar, vamos impedir. Ou se eu não conseguir falando mal, deixa eu botar que ela não merece, que não é para ela, é muito sacrifício. É a sua vida. Você não vê que algumas pessoas, outro dia você estava numa vida desgraçada, ninguém estava nem aí para você. Agora você começa a servir a Deus, ser abençoada, aparece um para dizer, você vai muito na igreja. Para quê? Você não tem que descansar, não. Acho que você devia descansar, você não vai tirar férias. Você não vai fazer isso? Muitas vezes o sujeito não está nem aí com você. Simplesmente o diabo usou uma boca, que é um ser humano que é egoísta, que não está nem aí, para tentar trabalhar uma autopiedade em você, um egoísmo em você, você começa lá, acendeu. E minha vida? Estou perdendo a minha vida, não viajo, não trabalho, só trabalho, igreja, trabalho. Não faço nada por mim. O diabo adora colocar a gente nessa situação, com aquela peninha de nós. E eu? Minha vida é só trabalho. Graças a Deus, tem gente que nem tem um. Igreja, trabalho, igreja. Quer uma vida melhor? Você tem um trabalho, você tem a igreja, você serve a Jesus. Você tem saúde, você tem vida, seu nome está no livro da vida, o que mais você quer? Tem gente que está vivendo a vida e morrendo indo para o inferno também. Não está fazendo nada para agradar a Deus. Nada. Nada para agradar a Deus. Tem gente que não está fazendo nada para agradar a Deus. Tem cristão que ele escolheu a porta larga e está achando que ele vai passar. Pela porta do céu. Acontece que na porta do céu, por maior que ela seja, não tem espaço para passar a nossa bagagem carnal. É por isso que aqui na terra você tem que passar pela estreita. Na estreita não tem espaço para passar a sua bagagem carnal. Bagagem carnal não passa pela estreita, só passa pela larga. Só que a larga leva à perdição, é estreita a vida eterna. Nessa mesma passagem aqui de Marcos, se você continuar, Jesus disse aquilo que eu falei e frisei aqui ontem umas 500 vezes. Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, isso significa, priorize a sua vida espiritual, esqueça a carnal. Pare de buscar seus próprios interesses. Busque os interesses de Deus. Pedro não estava preocupado com Jesus. Ele estava preocupado com ele. A intenção dele, o próprio Senhor falou aqui, porque você não tem uma mente, uma intenção de promover o que Deus quer. Você não tem intenção de promover o que Deus quer. Você não tem intenção nenhuma nas coisas de Deus. Mas o que agrada aos homens, em se defender. Você está preocupado de eu ir na cruz, de eu ser preso, e isso sobrar para você. Aqui ele estava cheio dele mesmo. Ele só pensava nele.
Só isso. E quando ele foi repreender Jesus, não é porque ele estava preocupado com o sofrimento de Jesus, mas preocupado com o que podia voltar para ele. Algumas pessoas só vivem assim. Elas tentam desviar as outras da direção certa por egoísmo. Elas dão maus conselhos por egoísmo. Quando elas abrem a boca para falar alguma coisa negativa em relação àquilo que Deus mandou o outro fazer, é puro egoísmo. Muitas vezes elas não estão dispostas a enfrentar, pagar aquele preço, então não quer que o outro pague. Porque muitas vezes vai sobrar para ele também, ou porque ele vai ficar para trás, ou porque ele não está disposto a fazer mesmo, mas ele também não quer que o outro faça, porque ele também é invejoso, porque o egoísta é invejoso. Você está entendendo? Então, muitas vezes, as pessoas estão com o espírito do Pedro. E aí, elas não estão vendo que o diabo está usando elas. E isso está prejudicando a vida delas, a vida de outros. O Pedro tentou atrapalhar o plano de Deus, o projeto de Deus, convencendo Jesus de que Jesus não podia, que absurdo, o Senhor ser morto, o Senhor para a cruz, que absurdo, isso é um absurdo. Eu lembro quando Deus falou comigo para eu vir para São Paulo, o quanto eu ouvi, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Como me mataram. Se eu deixasse, eles tinham me matado. Essa é a verdade. A começar em casa. Isso não pode, isso não está certo, isso não pode ser Deus. Engraçado, quando tem sacrifício não tem Deus, né? Não tem Deus. Tem sacrifício, não tem Deus? Tem Deus. Se tem sacrifício, tem Deus sim. Tem Deus sim. Tem que pagar o preço, tem Deus. Tem sacrifício, tem Deus. E aí a pessoa, Deus quer abrir a sua mente. Talvez você está aí, é isso, é aquilo, e aquilo outro. O Senhor está dizendo, eu tenho algo com você. Para de se preocupar com o custo. Passa por o que você tem que passar. Enfrenta o que tem que enfrentar. Tire os seus interesses da frente. Abandona esse egoísmo. Isso aqui era egoísmo. Um egoísta só está pensando nele. Isso vai voltar para mim. Isso aí vai respingar em mim. Isso aí. E eu não estou afim de enfrentar isso aí junto. Quero ler para você de novo, 2 Coríntios 5,15. E ele morreu para todos. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para e por si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por causa deles. Paulo disse assim, ele morreu para que todos os que vivem não vivam mais para e por si mesmos. O Senhor morreu na cruz para você não viver mais para você mesmo. Viver para Ele. Filipenses 2, 3 a 5. Nada, amplificada, façais por partidarismo ou vanglória, através de motivos, facções ou confrontos, mas com uma atitude de humildade, não sendo arrogantes, nem hipócritas, considerem os outros mais importantes do que vós. Não olhem apenas para os seus próprios interesses pessoais, mas também para os interesses dos outros. Tenham as mesmas atitudes que Cristo Jesus. Olhem para Ele como o seu exemplo de humildade altruísta. Qual é o antônimo de altruísmo? Qual é o antônimo de egoísmo?
Filipenses 4, 4-5, amplificada. Regozijai-vos sempre do Senhor, ou na NVI, alegrem-se sempre no Senhor. Você tem um problema? Alegria no Senhor. A sua alegria não vem do seu cônjuge, não vem do seu filho, não vem do dinheiro, não vem de um dia sem nenhum problema, vem do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrem-se, tenham prazer nele. Outra vez digo, regozijai-vos. Deixe seu gentil espírito, a sua graciosidade, altruísmo, misericórdia, tolerância, paciência, ser conhecidos por todas as pessoas. O Senhor está próximo. Gálatas 6-10, na amplificada. Não nos cansemos ou desanimemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desistirmos, você só vai colher se você não desistir. Assim, pois, como ocasião e oportunidade que vem até nós, façamos o bem moralmente a todas as pessoas, não só de ser útil ou rentável para eles, mas também fazendo o que é para o seu bem e proveito espiritual. Esteja atento para ser uma bênção, especialmente aos da família da fé, aqueles que pertencem à família de Deus com você, os crentes. Na sua NVI diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? E lá estava Pedro também, com a sua atitude egoísta e cheio de si mesmo, disse, Senhor, jamais lavará meus pés. O Senhor disse, se eu não lavar teus pés, eu não tenho parte com você. Então lava o corpo inteiro agora. Lava o corpo inteiro, não seja por isso. Pedro, não é necessário lavar o corpo inteiro. Tem um princípio aí, é uma lição para você entender. Só os pés está bom, Pedro. Porque o Pedro estava cheio dele mesmo, egoísta. Por que ele disse, jamais lavará meus pés, Senhor? Porque ele queria mostrar para o Senhor que ele achava que o Senhor era tão grande e cheio de honra, que ele jamais permitiria que o Senhor se abaixasse para lavar os pés dele. Na verdade, havia uma intenção, impressionar Jesus, quebrou a cara. Você consegue ver a intenção? É a intenção de impressionar Jesus. Ele queria impressionar Jesus com aquela frase, jamais lavará meus pés. Aí Jesus vira para ele, eu não tenho parte com você, se eu não lavar seus pés. Então lava o corpo inteiro, já que é esse o caminho. Você vê que havia um desequilíbrio, porque ele era tão egoísta e cheio dele. Ou é tudo ou é nada. É nada, é tudo agora. Ele não entendia o princípio do cristianismo, que Jesus estava mostrando sobre humildade, a capacidade, não importa, ele era Jesus, e se abaixou, lavou os pés, isso significava, não importa o que eu tenho que fazer, parece uma coisa tão pequena, tão menor, lavar o pé de alguém, mas se for preciso, eu vou fazer. Era isso que ele queria mostrar, as coisas simples, as menores, menor que possa parecer, ou mais humilhante para alguns. Jesus deixou uma lição para nós, não, você deve fazer, isso não é nada, não se pode com isso, vá lá e faça. Muitos cristãos que até hoje são egoístas, cheios de si mesmos, e são incapazes de lavar os pés de alguém. E eu não estou falando isso literalmente, mesmo que isso não tenha nenhum problema, você lavar o pé de alguém literalmente, mas eu não estou falando literalmente. Fazer algo que para ele
parece algo menor. Eu descer a esse nível? Ele não viu o quanto há de orgulho dentro dele. E ele também ainda não entende as coisas. Não vai lavar. Não lava tudo agora. Ele não entende a lição que está por trás daquilo. Ele acha que o negócio é lavar, a questão é lavar literalmente. Na verdade, é um ensinamento. Deus está nos ensinando algo. Você vê que às vezes as pessoas, elas estão tão rasas, como Pedro estava. E por que ele estava tão raso? Porque ele era um egoísta, porque ele era orgulhoso, porque ele estava cheio dele mesmo, porque ele estava preocupado demais em impressionar. Ele estava cheio dele. Enquanto você estiver cheio de você, você não vai estar cheio de Deus. E se você estiver vazio de Deus e cheio de você, você vai estar cheio de sentimentos que vão atrasar a sua vida, impedir vitórias, amarrar você num lugar que você não gosta, impedir que as promessas de Deus se materializem na sua vida, vai impedir que Deus promova você, que Deus honre você. É isso que Deus está nos ensinando. É isso. Quantas situações que estão amarrando pessoas num lugar que elas não gostam, mas elas não querem acreditar que é esse o problema, o egoísmo, ou o orgulho, elas estarem cheias delas mesmas, na sua solitária. Elas só têm elas, e minha vida, e o que eu sofri, e o que me fizeram. Ninguém me entende, nem Deus me entende, ninguém me ama, me abandonaram, me rejeitaram, não me fizeram bem, não se portam comigo, me desprezaram, me rejeitaram. Minha vida nunca foi boa, ninguém me entende, ninguém me valoriza. É um egoísmo, o egoísmo está matando ela. Ela quer que o mundo olhe para ela e aceite, entenda que ela não está, ela está sendo mal compreendida, e Deus está dizendo: para com isso. Olha que vida miserável que você está tendo. Que coisa mais estúpida, mais miserável, você viver uma vidinha assim, o tempo todo, já acorda pensando o que vai fazer por você, ou o que não fizeram por você. Faz 30 anos que uma coisa aconteceu, você já acorda e lembra daquilo. Olha o que me fizeram. Isso é miserável. Isso é miserável. É por isso que você olha, as pessoas que vivem dessa maneira, elas vivem à margem, frustradas, sozinhas. Escuta, eu não quero que fiquem felizes quando eu for embora. E você sabia que em alguns velórios a família tenta manter a pose, mas na verdade aquilo é uma vitória? Você sabia disso? Sim, sim, sim. Você se surpreenderia com a quantidade de gente que luta para uma lágrima cair, pelo menos. Quando não cai, mas lá dentro passa 24 horas. Não vejo a hora de enterrar, meu pai, foi embora. Crema logo, com não ter perigo de voltar. Crema, vamos cremar. Não, vamos enterrar, meu. Não, mas já não sabe, conheço casos. Eu conheço o caso de que o sujeito voltou, então não vamos ter dúvida disso. Deixa e ver. Porque o sujeito foi tão egoísta, que quando ele morreu, todo mundo ficou feliz. Ninguém gosta de se relacionar com gente egoísta, de viver junto com gente egoísta, que toda vez que você senta com ele, ele vai falar alguma coisa que me fizeram, que não fizeram, e isso e aquilo, e está com mágoa de alguém, está chateado com alguém, e isso e aquilo, e minha vida, minha vida, minha vida, e eu. É só assim. Enquanto Pedro não foi liberto, ele era um egoísta. Graças a Deus, ele foi liberto.
e se encheu de Deus, e mudou completamente. Mas quantas pessoas que passam uma vida inteira dentro do cristianismo, ele é, o que você é? Eu sou cristão, egoísta, orgulhoso, cheio de si mesmo. Tudo é ele, tudo é a vida dele. E quando ele dá um conselho para alguém, normalmente é pensando nele. Tudo que ele fala, tem ele. Eu vou incentivar ele a fazer isso, porque quem sabe eu levo uma. Eu vou incentivar a não fazer, porque senão vai sobrar para mim. A pessoa quer muito de Deus, mas ela escolhe o que ela vai fazer. Tudo é sacrifício, tudo é difícil. Diga comigo, viver o céu na terra é se livrar de si mesmo. Diga comigo, a verdadeira liberdade é a de si mesmo. Deus quer que você sofra uma libertação de si mesmo. A maior libertação que uma pessoa sofre na vida, junto com a de impressionar os outros, que é uma grande libertação, é a de si mesmo. Liberte-se de si mesmo. Seja livre de você. A maior libertação que uma pessoa sofre é de si mesma. Ela vive em paz, acabou, agora ela é livre. Não importa mais o que alguém vai pensar. O que pensa de mim, não pensa de mim, acha, não acha, o que pensou, não pensou. Ela vive livre disso tudo. Ela não está nem aí para isso, ela está livre. Ela está cheia de Deus. Não importa mais. Ela não vive em torno dos interesses dela, mas ela já levanta preocupada, atenta, e fala, ela escorrega da cama, e, não, eu quero falar com Deus, Senhor, obrigada, Senhor, eu consagro meu dia ao Senhor. Oh, meu Deus, coloca as pessoas certas para abençoar. Você sabia que todo cristão tem um ministério, tanto da reconciliação como da intercessão, todo cristão. Então, até aquele que diz assim, eu não sei qual é o meu chamado, todos foram chamados para intercessão e reconciliação. Todos. Que é levar uma pessoa a Deus, reconciliar uma pessoa com Deus, interceder pelas pessoas, pela igreja, pelo povo, pela nação, pelo mundo. Todos. Todo cristão. E aí eu pergunto a você, quantas pessoas você levou a Deus esse ano? Por quantas você orou? Você tem orado? Você está infeliz com o país? Você tem orado pelo país? Ou você quer que a coisa pegue fogo mesmo? Você tem orado? Você ora pelas coisas? Porque é obrigação de todo cristão orar. Orar, orar e orar. Todo cristão deve orar. E levar outra pessoa a Cristo. Uma pessoa a Cristo, pessoas a Cristo. Você tem feito isso? Ao invés de ficar lá naquele mundinho, imagina essas pessoas que vivem só na sua solitária, só tem ele, para onde ele olha, eu, olha para trás ele, só ele, só ele. Mesmo se essas pessoas simplesmente rompessem com isso, dissessem, chega, eu não vou mais viver dessa maneira. E começasse a levar pessoas a Cristo, orar pelas pessoas, pensar em quem elas vão abençoar, beneficiar. Eu quero abençoar pessoas. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Vou usar meu talento, meu dom, minha vida. Você ia ver a mudança é visível, porque você só cura as suas feridas curando dos outros. A única maneira de você ser feliz é entregando tudo para Deus e parar de tentar se fazer feliz. Enquanto algumas pessoas viverem para isso, para tentar se fazer feliz, mais infeliz vai ser, pode ver. Quando uma pessoa para de tentar se fazer feliz, entrega tudo para Deus, aconteceu uma coisa, entrega para Deus, outra entrega para Deus, me feriram, entrega para Deus, aconteceu isso, entrega para Deus, tem um problema, entrega para Deus, tudo entrega para Deus e continua a minha vida. Vivendo além dos meus interesses.
A vida dessa pessoa, você pode olhar, essas pessoas são saudáveis, mental, emocional, física, elas são abençoadas, elas têm uma força, uma alegria contagiante, elas te contagiam, a presença delas é agradável, você sente falta delas. Ninguém sente falta do egoísta. Mas nós sentimos falta do altruísta. O altruísta faz falta. Cadê o fulano? Não viu o fulano? O egoísta você nem lembra, muitas vezes. O egoísta você não lembra. Porque ele é tão egoísta, ele vive tão centrado nele, que não dá para lembrar. O altruísta não, o altruísta, ele vive de uma forma tão maravilhosa, tão encantadora, fazendo bem às pessoas, como a Bíblia diz. Ele não se cansa de fazer o bem. Ele tem uma atitude altruísta como a de Cristo. É diferente. Coloque-se em pé com o seu propósito. Diga: eu declaro guerra contra o egoísmo. Declara guerra contra o egoísmo. Eu creio que realmente Deus está fazendo uma obra aqui, porque se Ele trouxe essa palavra hoje novamente, é porque Ele está dizendo claramente: eu não quero que você leve o egoísmo para 2016, porque senão Ele vai roubar você, Ele vai continuar roubando a sua vida. Se eu quiser cumprir o meu chamado, o chamado da minha vida, não posso me preocupar como me sinto. Lembre-se, pare de pensar que tem direito de escolher as coisas que Deus chamou para fazer. Eu disse isso ontem e vou repetir. Se você não quer passar por sacrifício, pare de pedir para Deus te usar em alguma coisa. Diga comigo bem forte: a nossa cruz é acabar com nós mesmos. Entregar a nossa vida de verdade. A nossa cruz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. A nossa cruz é acabar com nós mesmos. A nossa cruz não tem nada a ver com tragédias, problemas, misérias, desgraceiras, nada. É acabar com nós mesmos. Se você quiser ter uma vida espiritual, terá que abrir mão da carnal. Diga comigo: aquilo que o seu espírito odeia, aquilo que o seu espírito ordena, aquilo que o seu espírito quer, a sua alma vai ter que entregar, vai ter que pagar, porque a sua alma é o centro das suas emoções, é o que eu sinto, penso, acho. Acho, penso e sinto. Eu acho, eu quero, é a minha vontade, essa é a minha vontade. Então a sua alma é o centro das suas emoções. Agora, ontem e hoje você ouviu a mensagem. Como eu disse ontem, hoje, repito, no pique da palavra, todo mundo fica empolgado, sai, agora eu vou fazer. É igual quando a gente recebe uma direção, Deus diz: eu vou fazer na sua vida, você fica empolgado e cheio, e todo motivado e tal. Daqui a pouco, a coisa demora. É igual quando Deus deu sonhos para José. Imagina se lá dentro dele ele não pensou que aquilo ia ser naquele mesmo ano. Ou quando o Davi foi consagrado a rei, talvez o Davi pensou que ele já ia amanhecer no trono. Aí é que vem o espiritual, que entra a parte espiritual. Às vezes Deus fala algo com a gente, você tem que continuar esperando. Tem coisa que Deus falou comigo que ainda não aconteceu. E eu tenho que continuar crendo, esperando, não posso desanimar.
E o grande problema das pessoas é esse: Deus falou com elas. Agora não aconteceu. Então não vai acontecer mais. Não, vai acontecer. Só que você tem que ter paciência, esperar. E manter o espírito. E não ser egoísta, começar a desanimar. E olhar, e Deus não fez, e eu. Lembre-se, não importa como você se sente, você apenas tem que fazer o que é certo em Deus. Você tem que ter uma atitude correta em qualquer situação. Alguém não foi correto com você, você tem que permanecer correto com ele. Declare guerra contra o egoísmo. Mesmo você que está aí, diz: eu ainda não entendo essa palavra, eu ainda não parece que eu não estou pronto para ela. Não, você está, porque se Deus mandou, você está. Não, mas eu não consigo entender isso. Não, então peça para Deus começar a revelar para você, e discernir, e dar a visão que você precisa. É hora de você orar, porque eu te digo, quando a gente demora para abraçar o que Deus está nos dando, para acatar, a gente só atrasa a vida. Você não tem que atrasar a sua vida em nada. Talvez você ainda carrega, não sei, uma linha de pensamento religiosa que você não consegue entender que este é o caminho. Ainda tem muita coisa na sua cabeça, de coisas que você ouviu, porque você nunca ouviu, talvez, sobre algumas coisas. Então parece que é estranho, não pode ser. Mas é. Muitas pessoas estão com a vida miserável e derrotada por causa dos sentimentos miseráveis que têm alimentado e mantido na vida, e consequentemente, através disso, você tem tido más atitudes, né? Más atitudes. Atitudes que têm amarrado a sua vida. Seja uma bênção de propósito. Plante sementes de bênção de propósito. Não esqueça que a lei da liberdade é ser livre de si mesmo. Tem 2 rios, aliás, tem 2 mares que o Jordão, 2 mares na Palestina, o Jordão corre para eles, para os 2, o da Galileia e o Mar Morto. O rio eu posso tratar como espírito, que vem sobre todos. Um é cheio de peixes, é vivo. O outro, o ar é pesado, a água é pesada, tem um cheiro ruim, nada sobrevive nele. Nada. A maior parte da nossa cura vem quando nós paramos de tentar nos curar e vamos curar os outros. Decidimos receber de Deus. Já falei aqui que nós somos canais e não reservatórios. Você pode ser o mar da Galileia, cheio de peixes, vivo, que dá vida e alimenta. Você pode ser o Mar Morto, que não produz nada. O Jordão corre para os 2. Um é fresco, vivo, o outro é morto. Seu nome é Mar Morto. Você pode estar recebendo a mesma mensagem e decidir aí continuar centrado em si mesmo. Você pode estar nesse momento decidindo
tomando a decisão de ser como o mar da Galileia, alimentar quantos, tantos puder. Entrar em 2016 uma outra pessoa, sem sentimentos miseráveis, sem esse egoísmo. Uma pessoa diferente. É muito difícil conviver com uma pessoa egoísta. Casamentos onde as pessoas são egoístas, ou um dos cônjuges é egoísta, é um casamento que tende a fracassar. Quando as pessoas são egoístas, é difícil conviver com um egoísta, é difícil ser casado com um egoísta, é difícil viver no mesmo teto com um egoísta. Muito difícil. Porque ele está sempre jogando a responsabilidade sobre o outro. E sempre ele. O que ele faz, o quanto ele se doa, o quanto isso, quanto aquilo outro. Só o lado dele que é visto, o outro não é. Chega, gente. O Rio Jordão corre para o Mar Morto, para o Mar da Galileia e para o Mar Morto. Você pode escolher que mar vai ser. A palavra está correndo para você. Através do Espírito, você pode escolher que tipo de cristão vai ser. Cheio de Deus ou cheio de si mesmo? Altruísta ou egoísta? Se você decidir ser o cheio de si mesmo, egoísta, não espere muito. Mas se você escolher ser o altruísta, cheio de Deus, eu posso lhe assegurar que tudo que você sonhar dentro da vontade de Deus você vai ter. Eu sei o que eu estou dizendo. Vai chegar num ponto da sua vida que você vai dizer: tudo, não há nada que eu queira que eu não tenha. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Se você quiser e apresentar a Deus com uma boa atitude, você vai ter. Então, é aquilo que eu disse: corra para Deus, agrade a Deus, se encha dele, entrega tudo para ele e o resto ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que esta palavra tenha transformado a vida de cada um. Eu oro para que nenhum saia dessa mensagem da mesma maneira. Eu oro para que o Senhor tenha hoje, porque não é só um sermão, não foi o sermão de ontem, nem o de hoje, que realmente vai mudar a vida dessa pessoa, mas se ela declarar, através dessa força, da palavra que ela recebeu ontem e hoje, guerra contra o egoísmo, e permanecer lutando, e vigiando, e trabalhando nisso, o Senhor vai poder fazer tudo o que o Senhor quer fazer na vida dela. Então, meu Pai, que esse espírito permaneça dentro dela. Eu declarei guerra contra o egoísmo, e eu não vou recuar, eu não vou retroceder. Quando ela acordar, que ela for tentada a ser egoísta, pensar nela, só nela, que ela já rejeite, não aceite isso mais. Quando ela for tentada, em qualquer situação, seja no trabalho, no casamento, na família, na vida em geral, a ser egoísta, que ela continue com a bandeira hasteada, que ela continue declarando guerra, que ela continue dizendo: chega, eu não sou mais egoísta, eu não serei egoísta, eu não vou passar por essa terra como egoísta, eu não vou permanecer cheio de mim mesmo, eu rejeito isso, eu não vou ficar aqui pensando em problemas, ou isso ou naquilo, eu não sou assim, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu oro para que essa pessoa seja liberta do egoísmo, liberta, meu Deus, da autopiedade, autocomiseração, desse espírito
espírito que leva ela a viver centrada nela mesma, que ela saia da solitária, que ela saia desse isolamento autoinduzido, que ela saia, Senhor, dessa vida miserável que ela escolheu viver, e agora ela se habituou a mentalmente, criou cadeias, ela nesse momento, Senhor, talvez tem fortalezas que mantém ela numa linha de pensamento derrotado, mas ela tem que pegar esse espírito, essa linha de pensamento, porque o egoísmo entra e toma posse da pessoa e levanta através disso uma fortaleza, uma linha de pensamento que escraviza, e que ela pegue e leve cativo agora, como está escrito, esse pensamento egoísta, essa linha de pensamento egoísta, esses hábitos egoístas, essa forma de agir egoísta, que ela se habituou a viver, foi estabelecida uma linha de vida, hábitos, pensamentos, sentimentos egoístas, que ela trabalhe para se libertar, porque, meu Deus, as pessoas se acostumam a pensar de forma egoísta, a sentir de forma egoísta, a viver de forma egoísta, e ela agora tem que aprender a viver de outra maneira, e para isso ela tem que declarar guerra, ela tem que adquirir novos hábitos na mente, no coração, na vida, e ela tem que se esforçar, é para o bem dela, ela tem que ter esse capricho, essa determinação, em dizer: chega, eu não vou mais viver assim. Eu oro por mudanças, Deus, eu oro por mudanças. Ninguém vai entrar em 2016 levando essa bagagem carnal egoísta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante o seu propósito ao céu e mostre ao Senhor, além do egoísmo que você não vai levar essas 3 situações, que você crê no Senhor. Então mostre isso para Ele, mostra para Ele: Senhor, eu creio, eu trouxe o Senhor, eu coloco diante do Senhor, meu Pai, agora, a minha vida, esse egoísmo, e essas 3 situações, e eu tomo posse de vitória, eu tomo posse de libertação. Eu não vou entrar em 2016 levando essa situação, levando esses problemas, levando essas questões que têm amarrado a minha vida, levando esse egoísmo que tem só roubado vitórias de mim e mantido num lugar de estagnação, num lugar miserável, triste, infeliz. Em nome de Jesus Cristo, eu não vou levar. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu tomo posse de mudanças, eu tomo posse de vitórias, eu tomo posse de uma mente transformada, de um coração liberto, de um espírito renovado. Eu tomo posse agora, Senhor, de uma vida completamente mudada, de um caráter transformado. Eu tomo posse da minha vida completamente mudada, o meu interior transformado. Eu tomo posse agora, Deus Todo-Poderoso. Nesta segunda-feira, na última de 2015, eu estou aqui na tua presença e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confio no Senhor, eu tomo posse de mudanças, de libertações, de transformações. Eu não quero mais viver como eu tenho vivido, eu não quero mais viver com esses problemas, esses sentimentos, essa visão. Eu quero uma mudança total da minha vida, e eu tomo posse hoje de libertação, mente, corpo, mente, alma, mente, coração. Eu tomo posse de um espírito livre, eu tomo posse de mudanças na minha vida. Eu não vou levar essas situações para 2016. Eu tomo posse de libertação para a glória do teu nome, Senhor. Fala com força, fala com força. Senhor, eu creio no Senhor, e eu sei que todas as coisas são possíveis. Eu creio no Senhor. Faça a sua oração agora e diga: Senhor, eu creio. Sim, eu creio, meu Pai. Eu coloco a minha vida no seu altar. Eu sei que está cuidando de mim. Eu sei que me chamou para uma mudança. Eu sei que tem trabalhado mudanças em mim.
Eu sei que eu entrei num novo tempo. Eu sei que eu não vou mais viver a vida que eu estava vivendo, porque agora eu estou lutando, porque agora eu decidi lutar, eu decidi buscar, eu decidi lutar, eu decidi buscar. É hora de você dizer: diabo, você não vai mais controlar a minha vida através do egoísmo, através do orgulho, através de sentimentos miseráveis. Você não vai mais controlar a minha vida através desses problemas, através do meu humor, através da insegurança, através dos complexos. Você não vai mais controlar a minha vida. Eu não aceito mais. Você não tem mais poder sobre a minha mente. É hora de você dizer: diabo, você que invadiu a minha mente e tem controlado a minha mente, você não tem mais poder sobre a minha mente, não tem poder sobre o meu coração, não tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre a minha casa. Diga: diabo, você não tem poder sobre a minha casa. Você não tem poder sobre o meu casamento. Não tem poder sobre a vida dos meus filhos. Não tem poder sobre a minha vida financeira. Não tem poder sobre o meu dinheiro. Você não tem poder para destruir a minha vida. Saia da minha vida, saia da minha família, saia da minha casa, saia da minha mente, saia do meu coração, saia da minha vida, saia. Você não tem poder, você não tem poder, você não tem mais poder sobre a minha vida. Sai em nome de Jesus. Chega. Talvez até hoje o diabo tenha podido controlar você através de pensamentos, sentimentos e todo tipo de sentimento miserável. Tem controlado a sua família, tem controlado o seu lar, o seu casamento, as suas finanças. É hora de você declarar guerra e dizer: chega! Em nome de Jesus, eu não aceito isso mais. Eu não vou viver dessa maneira. Eu tomo posse de libertação. O Senhor morreu naquela cruz para eu ser livre. Eu tomo posse de liberdade. Eu tomo posse de vitória. Eu tomo posse de uma vida transformada, da vida abundante. Eu sou uma pessoa abençoada, livre, bendita, bem-aventurada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção de você precisa de uma mudança. É hora de você profetizar lá agora, em nome de Jesus, que mudanças aconteçam, milagres aconteçam, porque você crê no poder de Deus. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. Visita a minha casa, a minha família, visita o meu trabalho, visita agora essa e aquela pessoa, visita essa questão e haja agora para a glória do teu nome. Agora, meu Deus, haja agora e muda completamente essa situação. Para a glória do teu nome, haja lá. Para a glória do teu nome, haja lá agora, meu Deus. É para a glória do teu nome, muda essa situação naquele lugar. Joga essa barreira por terra, joga esse mal por terra, desamarra essa questão, salva aquela vida, liberta aquele coração, abra a porta lá, atua nessa questão, mostra o teu poder, entre em ação e haja agora para a glória do teu nome, meu Deus. Coloca algo que está impossível para você diante de Deus agora e diga: Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Eu não tenho outro Deus. Se o Senhor não agir, não tem quem possa agir. Então eu vou crer no Senhor, que é o Deus do impossível, e eu vou descansar, porque o Senhor vai agir nessa questão agora. O Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que vai agir nessa questão agora. Isso é impossível, mas eu tomo posse agora. Isso é impossível, mas eu tomo posse agora. É impossível, meu Pai, aos olhos humanos, mas Deus, eu sei que pode agir. Me dá essa vitória. Eu creio que aquilo que é impossível para o homem é possível para o Senhor. Entre em ação
coração agora e mostra a sua força, meu Pai. Diga para Deus, está escrito que o Senhor ama se mostrar forte na vida daqueles que o temem. Diga, eu temo o Senhor, meu Pai. Mostra a sua força na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus Santo, nesse momento, eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra todas essas orações. Eu ligo aqui na terra todas essas 3 situações definidas e mudadas, para que sejam ligadas no céu. Eu desligo essas 3 situações que têm afligido a alma dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. E eu declaro o impossível acontecendo na vida do seu povo. Eu declaro mudanças radicais acontecendo na vida de cada pessoa. Que o enfermo seja curado agora em nome de Jesus. O oprimido liberto agora em nome de Jesus. Aquilo que estava fechado que seja aberto agora em nome de Jesus. Que o impossível aconteça em nome de Jesus. Eu declaro isso e tomo posse. Que cada um desfrute da sua glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.